Olá, nós vamos dar continuidade à nossa série de estudos sobre doutrinas bíblicas e mais uma vez nós queremos dar as boas-vindas a você e parabenizar você que tem acompanhado essa série de estudos bíblicos. E claro que a nossa motivação através desses estudos é levar você a uma intimidade com Deus, a um crescimento mais profundo na palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a doutrina que trata sobre o dia do Senhor. Essa é uma das doutrinas importantes da palavra de Deus, pois nos leva à consciência como crentes em Cristo Jesus da importância de reservar um dia da semana para cultuar ao Senhor e para o descanso físico, uma vez que é importante a gente sempre ter esse descanso em meio ao trabalho, às atividades de natureza escolar, aos alunos que naturalmente têm uma vida acadêmica e para todos que de uma certa forma desenvolvem alguma atividade profissional. Vale lembrar que durante muitos anos atrás, a NASA, que é uma instituição do governo americano, desenvolveu uma série de estudos com teses científicas e se gastou milhões de dólares para se chegar à conclusão de que o homem ele precisa de um dia para o descanso, para se recuperar fisicamente e até psicologicamente diante do ativismo, da correria do dia a dia. Portanto, querido, você observa que até mesmo a ciência pós-moderna, em suas mais variadas áreas, como a psicologia, ciências que tratam do comportamento do homem em sociedade, como a sociologia, defendem a importância da pessoa ter pelo menos um dia da semana para descansar, para estar em família. E claro, para nós crentes em Cristo Jesus, você ter um dia exclusivo da semana para servir ao Senhor. O primeiro aspecto que precisamos aprender é que o domingo, dia do Senhor, é o dia do descanso cristão, satisfazendo plenamente a exigência divina e a necessidade humana de um dia em 7 para o repouso do corpo e do espírito. A palavra de Deus nos diz em Gênesis, que é o livro das origens, Gênesis capítulo 2, versos 2 e 3, que diz: E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Portanto, queridos, nós observamos que em Gênesis capítulo 2, versos 2 e 3, Deus, através da sua palavra, demonstra o próprio exemplo, no sentido de que, após criar o cosmos, criar o planeta Terra, com toda a sua riqueza de detalhes através da flora e da fauna, depois de ter criado o homem, Deus demonstra o próprio exemplo de um dia de descanso. Claro que a expressão descrita aqui, que Deus descansou, é apenas uma força de expressão, uma vez que nós sabemos que Deus nunca se cansa, porque Ele é Deus, Ele é um ser espiritual, um ser superior, mas se utiliza dessa linguagem de que Deus descansou de toda a obra que havia criado como uma força de expressão, uma vez que isso chega ao nosso nível de compreensão. Segundo aspecto, com o advento do cristianismo, o primeiro dia da semana passou a ser o dia do Senhor, em virtude de haver Jesus ressuscitado nesse dia. No Evangelho de João, capítulo 20, versos 1 e 19, a palavra de Deus diz assim: E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. Portanto, queridos, com relação ao Antigo Testamento, nós observamos que há muitos textos, entre os quais nós vamos contemplar alguns nesse estudo, que o dia que era reservado para o descanso era o dia de sábado. Desde o Antigo Testamento, o sábado era tido para o Senhor como um dia sagrado, como um dia no qual
O homem não poderia lavrar a terra, o homem não poderia exercer nenhuma atividade profissional, mas era um dia, que era esse dia de sábado, um dia consagrado ao Senhor. Com o advento do cristianismo, ou seja, como Jesus faleceu durante a sua crucificação na sexta-feira e ressuscitou no domingo, gradativamente as igrejas cristãs ao redor do mundo, inclusive cristãos católicos, passaram a guardar o domingo como o dia do Senhor. E isso se tornou no mundo ocidental um fato, uma realidade para nós hoje. Portanto, nós não vivemos debaixo do legalismo, da lei, no sentido de se guardar o sábado. Claro que nós devemos respeitar as diferenças. Hoje você tem igrejas que guardam o sábado. Por exemplo, existem igrejas batistas que guardam o sábado. Existe a igreja adventista do sétimo dia que guarda o sábado. E talvez seja a denominação ao redor do mundo que mais se guarde essa tradição na perspectiva bíblica. Portanto, no Novo Testamento, nós entendemos que o domingo para nós cristãos é o dia do Senhor, uma vez que no mundo ocidental você observa que a maioria das atividades profissionais são suspensas, é um dia em que as pessoas estão descansando e claro que é o dia que nós cristãos evangélicos guardamos, especialmente para ter um tempo mais de qualidade, orando, estudando a palavra de Deus e servindo ao Senhor na igreja, bem como está em casa, descansando com a família. Terceiro aspecto do estudo diz que deve ser para o cristão um dia de real repouso, em que, pela frequência aos cultos nas igrejas e pelo maior tempo dedicado à oração, à leitura bíblica e outras atividades religiosas, eles estarão se preparando para, entre aspas, aquele descanso que resta para o povo de Deus. Como colocamos há poucos instantes, esse dia deve ser um dia de descanso, deve ser um dia no qual você possa investir um tempo de maior qualidade, estando com a sua família e, acima de tudo, para prestar um culto ao Senhor. No livro de Hebreus, capítulo 4, dos versos 9 a 11, o autor de Hebreus, ele diz: portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, para aquele que entrou no seu repouso. Ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Verso 11 do capítulo 4 de Hebreus diz assim: procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Portanto, queridos, o autor de Hebreus, ele remonta a ideia lá do Antigo Testamento, e diga-se de passagem, quem escreveu Hebreus tem um profundo conhecimento da cultura judaica do Antigo Testamento, e ele descreve a importância de se guardar um dia para o serviço cristão, um dia para o descanso, um dia para o repouso, um dia em que você renova suas energias. E o quarto aspecto nos diz que nesses dias os cristãos devem abster-se de todo trabalho secular, exceto aquele que seja imprescindível e indispensável à vida da comunidade. Devem também abster-se de recreações que desviem a atenção das atividades espirituais. E aí, o texto de Êxodo capítulo 31, verso 15 diz: 6 dias se trabalhará, porém o sétimo dia é o sábado do descanso, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer algum trabalho, certamente morrerá. Em Ezequiel capítulo 22, verso 8, diz assim: as minhas coisas santas desprezaste, e os meus sábados profanaste. Então, diante desses dois textos de Êxodo capítulo 31, verso 15 e Ezequiel capítulo 22, verso 8, está muito clara a posição de Deus, no qual nós devemos entender que nós temos 6 dias para trabalhar, para estudar, para os afazeres domésticos, para tantas outras preocupações de interesse próprio. No entanto, Deus pede que nós enxerguemos como uma grande oportunidade o guardar um dia da semana para nós cristãos, como já falamos aqui, o domingo, para você ter um tempo de qualidade para o serviço cristão. Queridos, é inadmissível uma pessoa que se diz crente, que trabalha e estuda durante a semana e no dia de domingo, no horário de culto, seja na escola bíblica dominical, seja no culto de domingo à noite,
já que durante a semana muitos desses crentes não vão à igreja por conta do trabalho e outros têm até condições de participar de um culto de oração, de um culto de doutrina, mas lamentavelmente negligenciam, não vão porque alegam que estão cansados, sendo que muitas das vezes não há nem tanto esse cansaço, o que há é um desinteresse espiritual. Infelizmente, isso é uma realidade na vida de algumas pessoas. Fato é que quando uma pessoa ela se contenta apenas de ir à igreja aos domingos à noite, é um crente que dificilmente terá um crescimento espiritual significativo. Um crente que tem sede da palavra de Deus, uma pessoa que tem sede de comunhão com Deus, uma pessoa que realmente leva Deus a sério, uma pessoa que realmente tem uma vida consagrada e quer realmente de fato estar com a vida no altar, ela tem que ter a consciência de que você precisa separar o horário do seu trabalho e o horário de servir ao Senhor. Claro que aos domingos, como foi colocado aqui, exceto quem trabalha, por exemplo, na área da segurança pública, na área do transporte público, na área da saúde, são serviços essenciais. Nesse caso, a pessoa que trabalha em regime de escala, não é pecado você faltar à igreja porque você está trabalhando. Deus sabe, Deus conhece a tua vida e sabe da tua sinceridade. Agora, é muito triste e algo que entristece ao coração de Deus e traz maldição sobre a vida da pessoa, é o indivíduo que muitas das vezes deixa de estar na escola bíblica dominical para estar em qualquer outro lugar fazendo qualquer outra coisa. E se você deixa de ir à igreja para estar em outro lugar, é porque estar lá é mais importante do que estar na igreja. Claro que nós não somos contra o fato de você, em um momento ou outro, fazer uma viagem, fazer um almoço em família, em uma ocasião ou outra. Mas quando isso se torna um comportamento repetitivo, quando a pessoa começa a demonstrar de forma gradual e repetitiva a sua ausência nas atividades da vida da igreja, está demonstrando que já está vivendo uma falência espiritual. Eu costumo dizer que quando um crente ele começa a se ausentar das atividades da igreja, quando começa a se eximir de suas responsabilidades, quando não começa a exercer mais o seu ministério com qualidade, com compromisso diante de Deus e diante da igreja, essa pessoa ela já vem tendo problemas de ordem espiritual. É um sinal claro, visível, de que essa pessoa não está tendo vida nenhuma com Deus. Não ora, não lê a palavra de Deus, não leva Deus a sério e está morto espiritualmente. Portanto, queridos, quando nós guardamos o dia do Senhor, nós precisamos entender que as mesmas prescrições colocadas lá no Antigo Testamento em Êxodo 31:15, bem como Ezequiel 22, verso 8, demonstra que Deus não mudou de opinião. Uma pessoa que deixa de estar na igreja para inventar qualquer outro subterfúgio, qualquer outra atividade aos domingos e só se contenta muito mal em participar dos cultos de domingo à noite, é necessário essa pessoa rever a sua vida diante de Deus. Portanto, nós precisamos desenvolver essa consciência de que o guardar o domingo, guardar o dia do Senhor para o descanso, para estar em família e, acima de tudo, para prestar um serviço, um culto ao Senhor, é uma demanda que Deus espera de cada um de nós, é algo que Deus deseja de cada um de nós e precisamos tratar isso com muita seriedade, porque, veja bem, queridos, nós temos 6 dias da semana para defender nossos interesses. E Deus pede apenas um dia da semana. E é no mínimo estranho que algumas pessoas, nem mesmo um único dia da semana, são capazes de estar na igreja. São capazes de estar na escola bíblica dominical para aprender mais da palavra de Deus, para estar em comunhão com outras pessoas. Portanto, é necessário que a gente entenda que a doutrina sobre o dia do Senhor é aquilo que Deus espera de cada cristão que é fiel a Ele. Vamos orar? Santo Deus, obrigado pela Tua palavra que nos ensina. Está aí o direcionamento para cada um daqueles que querem Te levar a sério, para cada um daqueles que querem servir ao Senhor com inteireza de ser. Tira, Senhor, todas as barreiras desse ouvinte, todas as dificuldades dessa pessoa, todos os seus temores e que ela possa, Pai, desenvolver sempre a consciência de que, estando em comunhão com outros irmãos, ouvindo a Tua palavra na Tua casa, é que encontraremos forças para vencer os nossos temores, para vencer as lutas e, acima de tudo, Pai, estar em comunhão contigo. Muito obrigado.
pela Tua palavra. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Esse foi mais um estudo desenvolvido aqui pela nossa Igreja Batista Central em Dom Pedro, em nossos cultos de doutrina e oração todas as quartas-feiras. Nosso muito obrigado a você, que Deus abençoe você e a sua família.